Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? PH Miranda aqui. Juventude 3, Cruzeiro 3, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, cara, um jogo que é ruim para os dois lados. Não tem muito para onde fugir. Tanto Juventude quanto Cruzeiro vamos dizer assim, tiveram um resultado que não esperavam, né? O Cruzeiro, que se ganhasse poderia encostar, né, de vez e entrar na briga pelo título de vez, né, com o Flamengo e Palmeiras, e o Juventude, que poderia ter aproveitado o tropeço dos seus adversários na briga contra o rebaixamento e não aproveitou. Ou seja, o empate é ruim para as duas equipes, né? Então, talvez aí pior, obviamente, para o Juventude. Mas enfim, antes de mais nada, antes da gente fazer a análise da partida, deixe seu like, se inscreve no canal, né? Estamos chegando muito perto aí dos 100 inscritos, então seria muito importante que você se inscreva no canal, beleza? Pra gente alcançar essa marca que é muito importante pra mim, pra eu continuar com esse projeto que eu gostando muito de fazer. Bom, além de se inscrever no canal, é muito importante que você deixe o like nesse vídeo, beleza? Ative o sininho da notificação também, pra você não perder nenhum vídeo, tá? Eu tô postando vídeo praticamente todos os dias aqui no canal, tá? Então é muito importante que você ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, beleza? Outro convite que eu quero te fazer também é para você me seguir nas redes sociais, ó, tá aparecendo na tela para vocês as minhas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, quanto o X também, beleza? Todos os links estão aqui na descrição, se você quiser, só você descer o vídeo, a descrição tá aí, os meus links, né, das minhas redes sociais, beleza? Vamos falar de Juventude 3, Juventude e Cruzeiro, né? Juventude 3, Cruzeiro 3 também. Antes de falar da partida em si, vamos analisar a tabela dos dois clubes, beleza? Vamos passar aqui para outra tela para vocês analisarem comigo a tabela do Brasileirão. Bom, o Flamengo é líder com 71 pontos, o Palmeiras vem logo atrás com 69 e o Cruzeiro ali com 65 pontos. E aí, como eu falei, né, o Cruzeiro perde a oportunidade de encostar muito aqui, né, na briga, entrar de vez na briga por esse título, nessa reta final, que seria importantíssimo para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, se ganhasse, chegaria a 67 pontos, ficando aí apenas 3, né, 4 pontos do líder Flamengo, né, e apenas 2 do vice-líder Palmeiras. Porém, o Cruzeiro acaba empatando a partida, chegando apenas a 65 pontos. Não está descartado ainda, tá? Não vou descartar, obviamente, claro que não. Mas acho muito difícil nessa reta final Palmeiras e Flamengo perderem 5 pontos, né? Vamos dizer assim. Então acho muito difícil. Porém, não é impossível, óbvio que não. O do Cruzeiro tem que apoiar, tem que manter o incentivo, porque o time, além de merecer, precisa desse incentivo nessa reta final. Já o Juventude perde a oportunidade, já que tanto Vitória quanto o Santos, né, que são os dois times aqui de cima, tropeçaram na rodada, né? O Vitória empatou com o Palmeiras, né? Tudo não é bem um tropeço, né, vamos dizer assim, mas empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, e o Santos empatou com o Mirassol dentro da Vila Belmiro. Então era a chance do Juventude de encostar aqui, né, ficar com 35 pontos, né, ficando aqui em 18º colocado, com uma pontuação muito parecida aqui com os times mais de cima. Porém, o Juventude, dos times que estão brigando, é o time mais mal colocado, né, o pior colocado aí, dos times que ainda brigam por uma permanência, né, uma vaga na Série A. Vamos voltar então para falar da partida em si, beleza? Deixa eu botar aqui a câmera para falar com vocês. Bom, cara, o Juventude ele começa muito, mas muito bem, talvez um dos melhores começos do Brasileirão do Juventude, tá? O Juventude ele começa com uma intensidade absurda, colocando sufoco muito grande para cima do Cruzeiro. E aí, numa dessas, aos 15 minutos de jogo, não, desculpa, aos 8 minutos de jogo, né, bem mais cedo ainda, o Marcelo Hermes faz um cruzamento, que aí, não sei se foi um cruzamento ou gol, cruzou o gol. Ele falou na entrevista que ele treinou isso, mas todo respeito, eu acho muito difícil. Se você analisar o lance, se você pesquisar aí o lance do gol do Marcelo Hermes, você vai ver. Eu acho que ele tentou cruzar. Ele falou na entrevista que tinha chutado, que ele tinha treinado isso. Eu acho muito difícil ele ter feito isso, mas tudo bem. O importante é que foi gol, né? E aí o Marcelo Hermes abriu o placar para o Juventude aos 8 minutos. E aí, como eu falei, né, o Juventude estava uma intensidade muito alta, pressionando muito bem o Cruzeiro, que não estava conseguindo sair para jogar direito. E aí, numa dessas,
o Juventude amplia o placar para 2-0, uma jogada muito boa no meio campo. E o Tagliari, Gabriel Tagliari, muito bom jogador, tá? Muito bom atacante, tá? Se por um acaso o Juventude cair, eu acho que é muito provável que o jogador fique na Série A, né, em algum outro clube. Muito bom jogador. Ele vai lá e dá uma cavadinha em cima do Cássio, um gol muito bonito. Beleza? Depois disso, o Juventude cai muito de rendimento, cai muito a intensidade. E assim, normalmente o Cruzeiro cresce. Beleza? O Cruzeiro ele toma o baque depois do primeiro gol, depois toma o baque do segundo, mas logo depois do segundo gol o Cruzeiro melhora muito, tá? O Cruzeiro melhora e aí cria algumas chances importantes, né? Que chegam até a fazer um perigo ali, um certo perigo para o Jandrei. Porém, só aos 30 minutos, só aos 40 minutos o Cruzeiro pega uma falta ali pela esquerda, né, na intermediária. E o William cruza, né, fazendo o gol, o Sinisterra, tá? O Sinisterra faz o gol desviando de cabeça para o fundo da rede do Juventude, beleza? E aí, no segundo tempo, a partida muda completamente, beleza? O Cruzeiro é muito superior no segundo tempo do Juventude. O Juventude voltou irreconhecível, né, do que foi o primeiro tempo e numa intensidade muito abaixo, né? E isso favorece, obviamente, ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro que foi muito melhor do que o Juventude no segundo tempo, né? E aí consegue empatar com o Caio Jorge, né, o artilheiro do campeonato, com o Caio Jorge fazendo só completando, né, pro gol. E aí empatando para o Cruzeiro. E aí a situação do Juventude ficou complicada, porém, depois do segundo gol do Cruzeiro, o Cruzeiro ele parece que faz a mesma coisa, ele tira o pé. Ele tira então da intensidade que ele estava precisando para empatar. E com essa, o Juventude ele cria duas oportunidades de gol. A primeira, não acontece nada, uma defesa até tranquila do Cássio. E logo em sequência, uma chance que o Juventude consegue ampliar, né, e fazer, sair na frente, né, do placar. Sair na frente não, tomar as rédeas do jogo. Fazendo 3-2 ali com o Gabriel Tagliari novamente, beleza? Ele faz uma espécie de meio voleio, vamos botar assim, e aí acerta e faz o gol para colocar o Juventude na frente do placar, né? Isso aí muda o jogo? Não muda, o Cruzeiro continua melhor na partida, né? Eu falei que o Cruzeiro deu uma baixada no nível, isso aqui, porém, logo depois do gol do Juventude, o Cruzeiro volta a ter a intensidade, a ficar com a bola principalmente e ter várias jogadas de ataque. Numa dessas jogadas, o Caio Jorge estava lá de novo para completar, né, uma bola que, se eu não me engano, foi o Gabigol, acho que pode ter sido outro jogador também, mas enfim, ele acaba chutando em cima e o Jandrei espalma na frente do Caio Jorge. E aí não tem como, né? O artilheiro do campeonato, até trouxe os números aqui até agora do Caio Jorge. No Brasileirão são 30 jogos, 19 gols em 30 jogos, além de 6 assistências, né? Ou seja, são 25 participações em gols em 30 jogos. É muita coisa, é um absurdo o que o Caio Jorge tem feito nesse campeonato. Com certeza vai disputar para ser o melhor jogador desse Brasileirão, beleza? Mas como eu falei, o Caio Jorge faz o gol, o segundo dele, empatando pro Cruzeiro. Tá? E aí depois disso não tem muita coisa, tá? Tem uma chance muito boa um chute do Gabigol, se não me engano, não, desculpa, do Sinisterra, e depois do Gabigol, né? São dois chutes que o Jandrei faz defesas espetaculares. Aliás, uma ótima atuação do Jandrei, um goleiro que é muito criticado, eu já critiquei aqui também. Porém, quando tem que elogiar, a gente precisa elogiar, né? E quando criticar, a gente sabe que sempre aparece um monte de gente, isso aqui, mas quando é para elogiar, tem que elogiar. Hoje foi uma partida excelente do Jandrei, por mais que eu acho que ele tenha falhado no terceiro gol do Cruzeiro, eu não acho que tenha sido um erro assim que, né, enfim, um erro dele, né? Eu acho que foi ocasional, digamos assim, né? E tirando isso, fez defesas importantíssimas, né? Essa do chute do Sinisterra, a outra no chute do Gabigol, que a bola iria no ângulo, ele voa na bola e consegue pegar. Então foi uma ótima atuação do Jandrei no geral, beleza? Mas como eu falei, depois disso não tem muita coisa, não tem muito lance, o jogo fica muito truncado,
e acaba em 3-3. Um resultado que é péssimo para as duas equipes, né? Como eu falei, as duas equipes, tanto o Cruzeiro poderia aproveitar os tropeços de Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo que perdeu o Fla-Flu anteontem, e o Palmeiras que empatou com Vitória dentro de casa. Então era a oportunidade perfeita, era a rodada perfeita para o Cruzeiro emplacar uma vitória contra o Juventude fora de casa e encostar de vez e entrar na briga de vez para o título do Brasileirão. Do outro lado, a mesma coisa, uma rodada perfeita para o Juventude, tirando aquela vitória do Fortaleza fora de casa, que eu acho que ninguém estava contando com isso. E aí o Juventude poderia muito bem encostar, né, nos times que estão ali fora da zona de rebaixamento, né, o Santos, o Inter, o Ceará, que seja, né, na pontuação. O Juventude fica atualmente, né, tá com 33 pontos, poderia ter ido a 35, porém agora fica uma distância muito complicada para o Juventude. Tá, o Juventude está com 33, o Santos, que é o primeiro fora da zona, está com 37, né? Então precisa tirar 4 pontos, além de torcer para os outros times que estão em cima tropeçarem também. Então é complicado, é possível, muito possível, obviamente. Tem muito campeonato ainda, tudo bem que são 4 jogos, porém tem muito campeonato ainda, a gente sabe como é o Brasileirão. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, essa foi a minha análise da partida. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho também, que é muito importante pra mim, beleza? Tamo junto, não se esquece de me seguir nas redes sociais, tá aí na descrição do vídeo, tanto o Instagram quanto o TikTok, quanto o X também, então é muito importante que você me siga lá, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis!